Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abre a tua Bíblia. Como não, dia de Pentecostes, não pregar Atos 2. Não falarmos de Atos 2, mas nós vamos falar de Atos 2, nós vamos falar de Apocalipse, nós vamos falar de Deuteronômio, por aí nós entendemos que esse Pentecoste do Senhor sobre a nossa vida. Atos 2, nós vamos fazer assim, nós vamos ler Atos 2, do verso 1 ao verso 4, e depois eu vou direcionando aos irmãos aos versos seguintes, tá bem? Você que encontrou como uma das reverências a palavra do Senhor, se coloque em pé no seu lugar, você que pode, você que tem condições. Atos 2, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora o verso 14. Então levantou-se Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora o verso 37. Ouvindo essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Glória a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Deus, nós te louvamos por tua palavra, Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela oração do teu povo, pelo clamor do teu povo sobre a minha vida, mas eu quero me colocar diante de ti nessa hora e declarar a minha total dependência do teu Santo Espírito neste altar, ó Deus. Senhor amado, assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração, que o Senhor é o Deus de fogo, Senhor, vem e revela o teu fogo neste altar, ó Deus, com a tua palavra, a fim de purificar o nosso coração, a fim, ó Deus amado, de limpar, ó Deus amado, de tornar novo o nosso coração, Deus, nova em ti, Senhor, no teu caminho. Nos instrui essa noite, que a tua palavra seja mesmo como flecha, como uma espada no coração de cada homem, de cada mulher que está neste lugar, neste ambiente profético, Pai, em o nome de Jesus, como aqueles discípulos, aquelas pessoas foram tomadas pelo teu Santo Espírito
Espírito no dia de Pentecoste. Toma a tua igreja, Senhor. Continue tomando o teu povo com o teu fogo, com o teu poder, com a tua graça, através da tua palavra essa noite. Em o nome de Jesus nós pedimos ao Senhor. Amém, amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã? Como o pastor disse hoje, a nossa tradição cristã, também é uma tradição judaica, mas é uma tradição cristã, nós celebrarmos o dia de Pentecoste. Mas o que é o Pentecoste? A palavra Pentecoste, ela quer dizer quinquagésimo. Nada a ver, né? Mas é isso que ela quer dizer. É uma palavra grega que quer dizer quinquagésimo. Isso quer dizer que no 50º dia após a Páscoa, os hebreus, aqueles que saíram da terra do Egito, 50 dias depois, eles celebrariam um Pentecoste. Eles celebrariam uma festa que se chama Pentecoste, também se chama Festa das Semanas. E nessa festa, eles entregavam ao Senhor os primeiros frutos do trabalho dele. Mas para que isso? Para todo mundo ficar alegre, todo mundo celebrar. Eu quero que você entenda uma coisa, a festa na Bíblia não é apenas um tempo de alegria e de celebração. Sempre tem um propósito. Você pode dizer assim, sempre tem um propósito. Deus sempre tem um propósito. Até nas festas do Antigo Testamento, Deus tinha propósitos. Então, 50 dias após a Páscoa, 50 dias depois que eles celebravam a Páscoa, eles celebravam o dia de Pentecostes. Eles separavam a primícia, eles separavam os primeiros frutos de tudo aquilo que eles obtinham e entregavam ao Senhor. Mas para que isso? O que queria dizer isso? Qual era o propósito disso? Era uma lembrança daquilo que Deus havia feito por eles na saída do Egito. Era para que eles se lembrassem que eles não eram mais escravos, mas que o próprio Deus os livrou das mãos dos egípcios. É isso que quer dizer Pentecoste. Você consegue entender isso? É importante que você entenda isso. Sabe por quê, igreja? Muitas vezes a gente fala em Pentecoste, a gente lembra de? Vocês estão vendo que está aqui? De fogo. Mas antes do Pentecostes, de Atos 2 que nós lemos, o povo já sabia o que era Pentecoste. Pentecoste, meu irmão, minha irmã, não é só fogo, não. Pentecoste, meu irmão, não é só sapatear, não. Pentecoste não é um mover, não. E às vezes a gente espera um dia do ano para viver Pentecoste. A gente espera os 50 dias depois que celebramos a Páscoa para viver este fogo de Deus. Pentecoste, meu irmão, minha irmã, é muito mais que isso. Pentecoste, o que eu quero ministrar a você essa noite, que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, que Pentecoste nós precisamos nos lembrar, assim como o povo se lembrava nas festas de Pentecoste, é nos lembrarmos daquilo que Deus é em nós e daquilo que Deus faz e gera em nós. Isso é Pentecoste. Abra lá sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio 16. Eu não quero perder aqui. E nós vamos ler o verso 9 ao verso 12. Deuteronômio 16, verso 9, diz assim: 7 semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas, e celebrarás as festas das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-se-á perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Preste atenção. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. Aqui está dizendo o que quer dizer a festa de Pentecoste. Eu quero que você entenda essa noite, meu irmão e irmã, que Pentecoste ele não tem sentido em apenas nós recebemos poder de Deus que vem do alto. E é muito bom receber poder que vem de Deus que vem do alto. Eu gosto, você gosta?
Mas Pentecoste ele não tem sentido só nisso. Pentecoste ele tem sentido na revelação do poder libertador de Deus para a nossa vida. Querido, não adianta nós clamarmos por poder, 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 poder do Senhor, se nós não temos a revelação do poder, se nós não temos a revelação do Deus do poder, se nós não temos a revelação da libertação e da salvação do Deus deste poder. E você precisa sair daqui essa noite, assim como eu, meus irmãos. Nós precisamos sair daqui dessa noite cientes, convictos, com o nosso espírito transbordante, dessa convicção, deste Deus libertador, deste Deus que nos libertou. Porque a palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Somos libertos de todas as nossas amarras, somos libertos do inferno, somos libertos das obras de feitiçaria. Assim a palavra nos diz, e Pentecoste é isso, é nos lembrarmos do poder libertador de Deus. Pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Aplauda ao Senhor, minha irmã. Poder de Deus é isso, gente. Poder de Deus é isso, meus irmãos. É libertação e salvação pela cruz. Porque se não fosse a cruz, se não fosse Jesus, se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse ressuscitado, o Espírito Santo não precisaria vir. Porque Jesus estava aqui. Esse fogo, meu irmão, de Pentecoste que nós falamos, e é muito bom, ele precisa passar pelo poder da salvação e da libertação. Não há fogo sem salvação. Não há fogo sem libertação. E nós como igreja, essa é a temática do aniversário da nossa igreja de 33 anos. De entendermos, de vivermos, de sermos igreja. Como igreja nós precisamos entender isso. Como igreja nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver a essência desse Pentecoste. E a gente precisa começar, meus irmãos, a abrir mão de muitas coisas que nós fomos ensinados e vivemos achando que é ser igreja. Para vivermos este nível do Pentecoste, para vivermos este entendimento do Pentecoste, nós precisamos abrir mão da nossa religiosidade como igreja. Para viver esse fogo do Pentecoste libertador, a gente precisa parar de perder tempo com algumas coisas que têm permeado no meio da igreja. Como contenda, como fofoca, ciúmes, como inveja. Não, pastor, isso não acontece no meio da igreja, não. Não se engane, meu irmão. Não se engane, meu irmão. Para vivermos essa profundidade em Pentecoste, a gente precisa começar, meus irmãos, a abrir mão disso. Quem é carnal não entende Pentecoste. E eu quero entender, eu quero crer que você está entendendo que eu não estou falando de fogo, eu não estou falando de um mover, de um momento. Você compreende isso? Quem é carnal não vive salvação. Quem é carnal não vive libertação. Quem é carnal não consegue deixar fluir de si salvação e libertação porque não tem. Quem é carnal, o que tem? Carne. E a palavra do Senhor nos diz que a carne ela não compreende, ela não entende, ela não consegue gerar o que é do Espírito. E Pentecoste é do Espírito. E é assim que a igreja tem que viver, pelo Espírito. Porque a palavra do Senhor diz que é este Espírito que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quem é que flui neste Espírito na terra? A igreja. Como igreja, irmãos, precisamos ser espirituais. Você, como igreja, precisa ser espiritual. E a gente precisa começar a abrir mão dessas coisas, meus irmãos, e viver uma vida, e largar a mão de viver uma vida religiosa, e viver de uma forma sincera e genuína da nossa vida com Deus. Ser sincero
diante do Senhor. Há um texto que me fugiu o endereço dele agora, mas Deus tem gerado ele no meu coração, é Salmo, que diz assim: Deus conhece o coração que é corrupto, e eu tenho dito isso muito aqui no altar. E este Pentecoste, que a palavra do Senhor nos impulsiona a viver, é isso, é viver essa sinceridade diante do Senhor, porque Ele conhece o nosso coração, é nos quebrantarmos diante do Senhor, porque se não for assim, Ele conhece a corrupção que está dentro da gente. Viver e se nos ligarmos e vivermos neste Pentecoste é isso, é tirar a nossa máscara diante do Senhor, porque, meu irmão, minha irmã, Deus não nos vê com máscaras, mas muitas vezes, ainda assim, nos apresentamos diante dele com máscara. Tem misericórdia, Senhor. Pentecoste, gente, é abrirmos mão disso. Pentecoste é sermos verdadeiros como igreja. É sermos genuínos, é sermos cristãos. Como aqueles homens foram chamados de pequenos cristos, de cristãos, porque eles viviam exatamente como Jesus Cristo viveu na terra. É isso que é Pentecoste. E sabe por que eles foram reconhecidos como pequenos cristos? Porque eles passaram por Pentecoste. Porque eles foram reconhecidos como cristãos depois. Querido, não existe cristianismo sem Pentecoste. E mais uma vez eu quero dizer, para viver esse Pentecoste é necessário uma vida de transparência diante do Senhor, um relacionamento sincero diante do Senhor, um relacionamento genuíno diante do Deus vivo. E é isso, meu irmão, minha irmã, que Deus Ele pede de nós como igreja, porque Jesus está às portas. Deus Ele tinha uma promessa para os discípulos quando Jesus ascendeu aos céus. Nos últimos momentos de Jesus na terra, Ele teve diversas conversas com os discípulos. E muitas promessas, Jesus, Ele começou a liberar sobre a vida dos discípulos naquele momento. Deus, Ele tem muitas promessas para nós. Mas toda promessa tem um propósito. Deus me deu uma promessa de que Ele vai me dar R$1 milhão. Oh, que promessa boa é essa, né? Mas qual é o propósito nisso? Deus, Ele não faz promessa sem propósito. Deus, Ele não faz promessa para nos deixar bem, simplesmente. É prazer do Senhor que fiquemos bem. Mas Deus não nos dá promessa simplesmente para inflar o nosso ego. Deus, Ele nos dá promessa, porque Ele tem um propósito de glorificação do nome dEle, né, através dessas promessas em nossas vidas. Pentecoste é promessa, você sabia disso? Lá em Lucas 24, 49, e também em Atos 1, 8, Jesus Ele diz assim para os discípulos: vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto vocês serão... De quê? Vocês serão revestidos de poder. Há uma promessa de Jesus sobre aqueles homens. Mas por trás dessa promessa havia um propósito. E o perigo, meus irmãos, é que Deus tem promessas para as nossas vidas, mas nós nos esquecemos das promessas do Senhor. E quando nos esquecemos das promessas do Senhor, nós nos perdemos no propósito. Nós não conseguimos mais olhar o propósito. Nós não conseguimos mais vislumbrar o propósito. Nós não conseguimos mais crer no propósito. E quando Jesus disse sempre para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, porque até que do alto vocês serão revestidos de poder. Sabe por que os discípulos obedeceram e ficaram em Jerusalém? Porque eles passaram 3 anos absorvendo de Jesus o propósito de Deus nessa terra, porque eles conheciam o propósito. E sabe qual é a nossa luta, meu irmão, minha irmã? É não nos esquecermos das promessas de Deus na nossa vida, porque aí nossos olhos eles se cegam para os propósitos de Deus. Qual é o propósito? É o fim. A promessa é um meio, é o que vai intermediar aquele propósito. O propósito é o fim, é quando a vontade de Deus é estabelecida.
estabelecida, é quando a ordem de Deus é dada. E nós precisamos entender isso como aqueles discípulos entenderam. Nós precisamos ficar em Jerusalém, porque Jesus disse que nós receberíamos poder, e eles sabiam que eles precisavam receber deste poder, porque Jesus já havia dito para eles acerca do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E eles sabiam que para continuar o propósito de Deus na terra, eles precisavam obedecer ao Senhor e crer naquela promessa e crer naquele propósito. Essa semana eu ouvi uma frase de um autor chamado Billy Johnson, ele é bem conhecido. Ele diz assim: o resultado do esquecimento das promessas do Senhor em nossa vida é algo que nós não podemos arcar. Já viveu isso? Que você tomou uma decisão, ou você viveu algo na sua vida e que você não podia arcar com aquilo, você não podia fazer nada por aquilo, e aquilo vai te dando uma angústia e desespero, e você não consegue sair daquilo, e muitas vezes aquilo é algo que você mesmo se enfiou. Esse autor, Billy Johnson, ele fala isso. Quando nos esquecemos das promessas de Deus, nós nos enfiamos num negócio, nós nos colocamos numa situação que a gente não consegue arcar com ela. Meu irmão, minha irmã, homem e mulher de Deus não vive sem promessa. E eu não quero aqui dizer para você de uma pregação superficial de que Deus tem promessa para você. Eu estou falando de propósitos. Homem e mulher de Deus não vive sem propósitos. Nós lemos em Deuteronômio sobre o povo hebreu. O povo hebreu, eles receberam uma promessa do Senhor em que Deus dizia assim: olha, há 400 anos eu vejo a aflição do meu povo na terra dos egípcios. Então, Moisés, eu vou arrancar todo mundo daí. E eu vou dar uma terra para vocês, essa terra mana leite e mel. É o lugar de todo mundo vai viver bem. Vocês vão ter tudo o que vocês precisam nessa terra. Eles receberam uma promessa de Deus. Mas porque no percurso da conquista dessa promessa, no percurso dessa promessa, no percurso do propósito, no percurso da conquista deste propósito, eles se esqueceram da promessa e ficaram perdidos 40 anos no deserto. Quando nos esquecemos das promessas, nos perdemos no propósito. E às vezes a gente ouve muita gente falar: Deus não tem mais propósito na minha vida, não tem mais solução, Deus retirou da minha vida o que Ele havia. Querido, entenda uma coisa: o propósito de Deus, ele nunca muda. O propósito de Deus é propósito, ele nunca muda, ele nunca falha. O que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. E se você não vê se cumprindo aquilo que Deus vai fazer, certamente a próxima geração verá. Não é o que Hebreus diz sobre os pais da fé? Que todos eles viveram ali na presença do Senhor, mas nenhum deles viu o cumprimento nenhum deles viram a promessa, nenhum deles viram o propósito de Deus. E a promessa, o propósito de Deus deixou de existir porque eles não viram? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Talvez a promessa, o propósito de Deus, meu irmão, talvez você esteja perdido no propósito de Deus, porque você se esqueceu das promessas de Deus na sua vida. Pastor, mas o que isso tem a ver com Pentecoste? Você vai entender logo mais. Então os discípulos, eles receberam essa palavra de Jesus: olha, fique em Jerusalém. Mas eles sabiam que ficar em Jerusalém seria um tanto quanto desafiador para eles. Porque eles não eram bem-vindos em Jerusalém. Eles não eram, se eu posso dizer assim, amados em Jerusalém. Eles eram vistos como os discípulos daquele que morreu na cruz. Eles eram perseguidos em Jerusalém. Antes mesmo de Jesus morrer, não foi depois, me perdi agora. Pedro, o que ele ouviu dizer quando ele negou Jesus? Mas não era você que andava com ele?
eles eram apontados em Jerusalém. Discípulo daquele que se dizia um mestre, um Messias. Era uma vida difícil que eles tinham em Jerusalém. Mas eles sabiam que o propósito de Deus na vida deles era naquele lugar. Meu irmão, minha irmã, ainda que você esteja vivendo tempos difíceis, o propósito de Deus não é retirado da sua vida. Ainda que você tenha vivido tempo de dor, tempo de luta, tempo de perseguição, seja lá o que for, o propósito de Deus, ele é certo na sua vida. O que eu e você precisamos permanecer é crendo na promessa de Deus, até a concretização deste propósito. Crendo como, pastora, vivendo como? Com o nosso coração sincero diante do Senhor, não sendo desleixados com a obra de Deus, amando ao Senhor acima de todas as coisas, amando o reino de Deus, servindo o reino de Deus, trabalhando o reino de Deus, amando vidas, profetizando sobre vidas, falando de Jesus a vidas. Ainda que esteja difícil. Orando, jejuando, se santificando, se consagrando, se separando para o Senhor nesse mundo conturbado, nesse mundo perturbado, onde tudo diz sim, a palavra do Senhor diz não, e aí o mundo diz é normal, mas a palavra do Senhor continua dizendo que não é normal. É vivendo assim, e foi assim que aqueles discípulos continuaram vivendo. Até que o propósito, até que a promessa de Jesus se concretizasse na vida deles, porque eles sabiam que a promessa era para algo maior do que a vida deles. Entenda uma coisa, promessa de Deus na sua vida não diz respeito apenas a você, diz respeito para algo maior do que você, porque promessa de Deus não é para a sua glória, é para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. O que nós precisamos como igreja é parar de entender promessa de Deus como algo que infla o nosso ego, algo que é bom para o nosso ego. A gente precisa parar de entender dessa forma, que eu quero promessa de Deus, eu quero promessa de Deus, Deus me promete, Deus cumpre a tua promessa, Deus, como se o fim fosse você é só, meu irmão. Você é só um instrumento que Deus usa para a concretização do propósito dele. Eu sou só um instrumento que Deus usa para a concretização desse propósito. Quando a gente é pastor de novinho, nós temos 9 anos, amor, que nós somos pastores. E eu lembro que quando eu formei na faculdade de teologia, eu disse, agora vai. Agora o meu ministério vai deslanchar e vai ser daquele jeito. E se você perguntasse para mim qual que era o meu sonho é ser pastor de uma igreja de multidões. Olha que miséria. Porque eu achava que a promessa era para mim. Deus nos deu mesmo uma promessa. Mas Deus não é para mim. Eu sou só um instrumento, não sou mais nada. O instrumento é assim, o violão está aqui. Olha, ele é até bonito. Mas sem tocar, gente, não serve para nada. Se alguém não vier aqui tomar um instrumento e começar a usá-lo para o seu propósito, ele não serve para nada. Um instrumento quebrado não serve para nada. A gente é só um instrumento para essas promessas. E aí o tempo do pastoreio começou, né, amor? Aí o primeiro ano passou, a gente daquele jeito. O segundo ano passou, a gente já está andando mais devagar. O terceiro ano a gente já está arrastando uma perna. Estou querendo dizer isso, queridos. Não porque nós paramos, mas porque o Espírito Santo começou a nos parar. Para. O fim não é vocês são só instrumentos. Se você me perguntar hoje, qual que é o teu sonho como igreja? A gente conversava essa semana sobre isso, né, amor? Falou, Deus, eu só quero pastorear uma igreja que entende o teu propósito. Só isso. Era tão bom, a gente tinha um ministério, era tão bom quando a gente ia tocar, e aí uma vez a gente foi numa igreja que tinha umas 1000 pessoas, né, amor? Nossa, eu fiquei tão feliz, ó, desgraça. E essas coisas não importavam para nós, quantas pessoas iam ter no lugar. A gente era pastor de um ponto missionário que tinha 10 pessoas, eu amava aquele lugar. Mas inflava o meu ego quando eu tinha que cantar ou pregar para mais pessoas. Porque eu entendia que aquilo era o propósito da promessa de Deus na minha vida, e era de fato, mas não era para mim. Até que Deus foi tirando isso do nosso coração, doeu muito, custou demais. Até que Deus começou a nos fazer entender, Thaís, você é só um instrumento, a promessa é minha, você não é nada. E se você não estiver no lugar, eu uso o outro.
Se você não estiver ali, eu levanto outro. E Deus começou a nos fazer entender isso. O Senhor conhece meu coração, hoje eu não me importo. Se eu vou pregar para 2, 3 pessoas, se eu vou pregar para, quantas, tenho aqui umas 100 pessoas aqui, não me importo. Porque eu entendi que o propósito, e a promessa e o propósito, o fim não sou eu. Querido, o fim não é você. Eu tenho um sonho, eu tenho uma promessa de Deus de ter uma vida uma família abençoada, com os meus filhos, que abaixam a cabeça e digam, sim mamãe, sim papai. Para quê? Para o seu ego como mãe, para o seu ego como pai? Não. Para que os meus filhos sejam bênção, um instrumento de Deus na vida de outros filhos. Mas a gente pensa assim, não pensa? Quando a gente pensa numa vida familiar, plena, que nem aqueles filmes dos anos 60, que a mulher está de saiona, leva aquele frango bonito, está todo mundo sentado na mesa. Não é para isso, gente, não é só o nosso bem-estar. E os discípulos, eles compreenderam isso. Eles sabiam que aquele poder que eles receberiam como promessa de Jesus era para um propósito que ia além deles. Porque eles viram isso em Jesus. Imagine vocês se os discípulos, não, mas está difícil aqui em Jerusalém, vamos só dar uma aliviada, vamos só dar uma desestressada, vamos ali para outra cidade, porque eu não consigo pensar nisso, então eu vou Jesus, eu vou deixar, vou ali descansar, depois eu volto. Às vezes a gente faz isso com o Senhor. Deus, hoje eu não quero ouvir ninguém, hoje eu não quero, Deus, trabalhar, não estou muito cansada, eu vou desmarcar a célula, não vou na célula, não vou no, pastor, não quero pregar hoje não, que eu não estou bem. Eu falo, gente, porque eu já fiz muito isso. E se o Espírito Santo não pega o meu marido e usa, eu me entrego a essas coisas. Imagine vocês se os discípulos dissessem isso. Vamos dar um tempo, vamos lá para outra cidade, depois a gente volta para Jerusalém. Quanto tempo ia demorar para que se concretizasse o Pentecoste naquele lugar? Esse Pentecoste que eu estou falando, que é a revelação da salvação de Deus. Mas então eles ficaram ali. Porque eles entenderam que Pentecoste é a manifestação do poder de Deus fluindo em nós. Diga para quem está do seu lado, o Pentecoste precisa fluir em você. Aliás, vamos melhorar essa frase. Diga assim, você precisa fluir no Pentecoste. Não fuja. Permaneça em Jerusalém, não fuja. Nós como igreja, meus irmãos, precisamos estar mergulhados num Pentecoste constante. Nós precisamos estar mergulhados e não nos esquecermos daquilo que Deus é em nós, da salvação e da libertação que Deus é em nós. Ainda que esteja doendo, ainda que você esteja em Jerusalém e todo mundo está te apontando e todos estão te perseguindo, ainda que o inimigo da sua alma não deixa você em paz, não saia de Jerusalém. Obedeça. Obedeça. Porque em tudo Deus tem propósito. Eu já disse isso, eu vou repetir mais algumas vezes. Há pouco tempo nós lemos com os líderes de célula um livro que chama Uma Vida com Propósitos. E o livro dos 42 capítulos do livro, ele fala sobre o propósito. Porque nós como crente, nós falamos muito, Deus tem propósito, Deus tem propósito. Fulano de tal perdeu alguém da família. Deus tem um propósito nisso. A filha da ciclana, ela largou a igreja, largou o Senhor Jesus e foi para as drogas. Mas Deus tem um propósito nisso. A gente tem essa palavra, gente, para todas as situações da vida humana, a nossa resposta é essa. Pastora, mas isso não é verdade? É verdade. Mas a gente não usa mais isso como algo que nós cremos. Nós usa isso como, não tem mais nada o que falar? Eu vou falar isso. É ou não é? A gente precisa, igreja, retornar a entender o que é propósito de Deus. Eu lembro uma vez, em 2013, eu perdi uma discípula muito querida. Eu já compartilhei isso aqui.
a Kátia, ela tinha 35 anos, estourou o intestino dela, sei lá o que aconteceu, e em uma semana ela morreu. Ela era mãe solteira e deixou 3 filhos, mulher de Deus. Eu lembro que nós chorávamos. Primeiro o pastor não queria fazer nem ofício fúnebre de tanta raiva que ele estava. Porque nós falávamos isso, Senhor Deus, eu não consigo ver propósito nisso. E já passou uns anos que a Kátia faleceu e eu ainda não consigo ver propósito nisso. Mas eu sei que tem. Você consegue entender, meu irmão? Você consegue entender, minha irmã? Não tem que ser algo que a gente fala só porque é costume da gente falar. E eu lembro que eu dizia isso, Senhor Deus, eu não consigo ver propósito nisso. Eu lembro que nós éramos os pastores da igreja e nós precisávamos consolar os irmãos, as irmãs. E eu lembro que no velório dela, eu olhei para a igreja toda lá, eu fugi. E foi uma irmã que eu nem sei quem era, de uma outra igreja, e foi atrás de mim, e eu pude dizer isso a ela. Estava engasgado aqui. E eu comecei a dizer, Deus, eu não entendo o propósito disso, eu não entendo. E aí Deus foi gerando, após os dias, o nosso coração, ainda que você não entenda, eu tenho um propósito. Propósito, meu irmão, a gente não precisa entender. Propósito é propósito, a gente só precisa obedecer e viver. E foi isso que aqueles homens viveram. E foi isso que aqueles discípulos decidiram viver. Porque eles viram que houveram muitos acontecimentos propositais de Deus na primeira vinda de Cristo. Aqueles homens, eles olhavam para Jesus e eles começaram a ver em Jesus o cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele está repleto de profecias acerca da vinda de Jesus. E aqueles homens, eles começaram a entender isso. Eles começaram a viver isso. E aí nós lemos no verso 14, meus irmãos, de Atos. Nós vemos no verso 14 de Atos, e nós chamamos este texto de o discurso de Pedro. É onde Pedro está relatando, né, as pessoas que não estavam entendendo naquele momento o que tinha acontecido. Mas o verso 14 diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Na verdade, queridos, na versão original do grego, Pedro diz assim: varões judeus e todos vocês que estão visitando Jerusalém, prestem atenção no que eu vou dizer. Essa é a versão original do que Pedro diz. Então ele começa a dizer, né, que eles não estavam bêbados e que tudo aquilo que estava acontecendo era o cumprimento da profecia feita pelo profeta Joel. E quando eu li este versículo, meus irmãos, eu comecei a pensar assim: e todos os habitantes que estão visitando Jerusalém. Era o dia de Pentecoste naquele dia. Era o dia que judeus de todos os lugares iam para Jerusalém para festejar o Pentecoste. Era o dia que os judeus de todas as cidades iam para Jerusalém para lembrar o que Jesus tinha feito lá no Egito. Por que Jesus falou para os discípulos ficarem em Jerusalém? Deus não teria poder para revestir eles de poder em outro lugar, em outra cidade. Deus não tinha o poder de trazer um alívio para aqueles homens naquele momento do que ficar ali naquele lugar tenebroso para a vida e para a alma deles. Olha o propósito de Deus, igreja. Mas Deus sabia que naquele dia vinha gente de muitos lugares de Jerusalém para revelar o poder dele através do Espírito Santo. Se eles saíssem de Jerusalém, Deus ele teria poder para derramar. Deus ele tem poder e teria poder para derramar o poder dele em qualquer lugar. Mas era em Jerusalém que as pessoas estavam. Era em Jerusalém que o propósito maior estava. Era em Jerusalém que 3 almas que ainda não tinham sido convertidas
vidas estariam. Entende? O poder era na vida dos discípulos, mas o propósito era maior. Era necessário obedecer para o cumprimento do propósito. Quantas vezes, meus irmãos, nós ficamos falando ao Senhor, Deus, mas não poderia ser de outro jeito, Deus. Não pode ser em outro lugar, não, Deus. Não pode ser com outra pessoa, Deus. Não pode ser de uma outra forma, Deus. O Senhor, e às vezes nós dizemos ao Senhor, o Senhor tem poder, Senhor, para fazer o que o Senhor quiser. Mas o que Deus, Ele olha na bolinha preta do nosso olho e fala assim, mas é em Jerusalém que eu vou cumprir o meu propósito na sua vida. Então, fica aí, permaneça aí, me obedeça e você verá até o dia que você vai receber poder. Porque eu vou mandar. E foi assim que aconteceu na vida daqueles homens, como nós lemos. Judeus de todas as partes foram até aquele lugar e viram e ouviram um som como de um vento e viram o poder do Espírito Santo de Deus sendo revelado naquele lugar. Meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos estar no lugar certo, na hora certa. E às vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus na nossa vida e vivemos em lugares errados, nas horas erradas. Isso é viver Pentecoste. Isso é fluir em Pentecoste. Muitas vezes a gente não compreende o mandar de Deus, gente. Muitas vezes nós não compreendemos a promessa, nós não compreendemos o propósito. E não é errado não compreender. O próprio Jesus mesmo, numa conversa que ele teve com os discípulos estavam tão ansiosos a respeito dos acontecimentos futuros, e Jesus disse assim, não é tempo de vocês conhecerem nada, não é tempo de vocês entenderem nada, mas fiquem em Jerusalém, porque vocês verão algo acontecer. Meu irmão, minha irmã, talvez você não entenda nada do que está acontecendo na sua vida. Mas flua em Pentecoste. Permaneça em Jerusalém. Até que o propósito aconteça. Mas há também, meus irmãos e minhas irmãs, acontecimentos e profecias sobre a segunda vinda de Cristo. Que é quando Ele vem buscar a sua igreja. Se no dia de Pentecoste Joel relatou algo para a vida daqueles homens, daquelas mulheres, de todas as pessoas que estavam ali. E tem muitas pessoas que são crentes do Senhor e dizem, Pentecoste era só para eles. De fato, aquele momento nós não estávamos lá. Nós cremos pela fé. Mas aconteceu. E foi o acontecimento da primeira vinda de Jesus. Mas a Bíblia tem relatos de acontecimentos da segunda vinda de Jesus, e lá nós estaremos. Quem vive Pentecoste, lá estará. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 7, capítulo 9. Perdão, Apocalipse capítulo 7, verso 9. Este texto ele fala do Pentecoste que nós vivemos hoje, o resultado, o propósito do Pentecoste que nós vivemos hoje. E que como igreja nós precisamos fluir nisso. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 7, verso 9. A palavra do Senhor diz assim: E depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmeiras nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém.
O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou uma palavra dizendo: estes que vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi: meu Senhor, os que vêm meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Pentecoste, meu irmão, passa pelo sangue. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono o estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono e os apacentará e os pastoreará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará os olhos toda lágrima. Meu irmão, não serão 3.000, a palavra diz que é uma inumerável multidão que ninguém pode contar, e lá nós estaremos. Lá nós estaremos. Isso é Pentecoste. Isso é Pentecoste. Pentecoste não aconteceu em Atos. Pentecoste acontece hoje em mim e em você. Essa é a palavra da segunda vinda de Cristo. E nós estaremos lá. Mas para isso, igreja, é preciso que vivamos fluindo em Pentecoste. Pentecoste que é poder de salvação e libertação. É para isso que nós somos igreja. É para isso que nós temos o fogo do Senhor. É para isso que o Espírito Santo flui em nós. Para nós estarmos presentes, como nessa visão de João. Eu tenho certeza, como eu creio nisso, que quando esse dia chegar, eu vou me lembrar: Senhor, tanta coisa eu vivi, por tantas coisas eu passei, mas o seu propósito se cumpriu na minha vida. Queridos e queridas, e por aqui eu encerro. Pelo menos vou tentar. Mas há tantas coisas acontecendo no meio de nós, que tem feito o povo de Deus esquecer de quem é Deus. Quando nós nos esquecemos de quem é Deus, não existe Pentecoste, não existe salvação, não existe poder, e não existe essa promessa. Você pode ficar em pé no seu lugar. A igreja precisa viver esse Pentecoste, meus irmãos. Nós precisamos viver esse fogo do Senhor, que não é um fogo momentâneo, é um fogo que propaga salvação, é um fogo que propaga libertação. Isso diz respeito a mim e a você. Então eu quero convidar você que deseja viver este Pentecoste. Não um Pentecoste que espera 50 dias depois da Páscoa para ter um culto especial, um culto diferente. O Pentecoste diário, fluindo em você. Eu queria que você viesse até o altar e se derrame no altar do Senhor. Senhor, eu quero viver esse Pentecoste, Senhor.